Olá pessoal, professor Fernando Oliveira aqui sobre a nossa aula de Excel, tá bom? Aqui eu vou fazer um resumo geral das funcionalidades básicas do Excel, tá ok? Vamos lá, então aqui a última atividade que realizamos foi a questão dos alunos, tá bom? Aqui eu tenho nota 1, nota 2, nota 3 e a média, tá legal? Uma coisa que a gente sempre deve observar aqui é a questão do nome da célula, tá bom? Vocês podem perceber que aqui, ó, eu tô com a célula E2 selecionada, tá? E como é que eu sei que essa célula aqui é a célula E2? Eu tenho duas formas de saber. Primeiro, a coluna em que a célula está selecionada, ela fica destacado, tá bom? E aqui, ó, a linha também fica destacado. Então, ó, coluna E, linha 2. E aqui nessa caixinha aparece o nome da célula, tá bom? Ó, célula E2, tá ok? E olha só que interessante, nessa caixinha aqui aparece o conteúdo da célula. Então, cada célula que eu selecionar vai aparecer o nome e vai aparecer o conteúdo, tá? Se está aparecendo aqui o número 4, é porque esse valor foi digitado. Mas quando o conteúdo da célula é fruto de uma fórmula ou de uma função, aí aqui, ao invés de aparecer 8, por exemplo, eu vou selecionar a célula E2. Vai aparecer a fórmula, tá ok? Ó, tá vendo? Ó, igual média B2, né? Que é a célula da minha primeira nota, D2 a célula da minha terceira nota, tá bom? Vamos lá. Agora o que vai acontecer? Primeira coisa aqui interessante é que quando eu digito a fórmula, a função aqui, né, a minha função com a fórmula na célula, eu não preciso digitar para as outras células, tá legal? Eu só digito na primeira célula, mas por que eu não preciso digitar para as outras? Porque estão em sequência, tá legal? E aí o que vai acontecer? Da mesma forma que aqui está em sequência, né? Ao digitar a primeira fórmula, eu vou dar um duplo clique aqui, ó, vai aparecer, ó, igual média, aí aparece selecionado as células que fazem parte dessa fórmula aqui, tá bom? Aí lembra que eu falei sobre as questões das células que estão na sequência e que não estão na sequência, tá? Vocês podem perceber aqui, ó, que B2, C2 e D2 estão em sequência, tá? Se eu quero trabalhar com essas três células, então eu coloco aqui na minha fórmula o quê? B2, dois pontos, D2. Por que eu não coloquei a C2? Porque C2 ela é sequência de B2, tá legal? Então eu não preciso declarar a célula C2, tá? Mas vamos considerar que eu queira a média somente da célula B2 e D2. Aí, ao invés de utilizar dois pontos, eu teria que utilizar o quê? Ponto e vírgula. Pode ver que só essas duas células ficaram selecionadas. Tá legal? Mas como eu quero as três células, basta eu colocar dois pontos, que é sequência. Se eu fosse utilizar alguma célula que não fosse sequência, vamos considerar que a nota 4 está na coluna F, pulando aí a coluna E. Aí eu teria que fazer assim, ó, ponto e vírgula, F2, tá bom? Para ele poder pegar a célula que não faz parte da sequência. Porque se eu não quero pegar a coluna E e colocar dois pontos, aí vai dar errado. Aí eu vou pegar a coluna E. Mas como eu não quero pegar a coluna E, então eu coloco o quê? Eu coloco ponto e vírgula. Mas não é o nosso caso, tá bom? Eu só quero aqui, ó, nota 1, nota 2, nota 3, tá? Para saber o que? A média, tá bom?
Aí aqui tem uma descrição de como funciona a função média, tá ok? E aí eu vou dar um Enter. Pronto, ele já fez a média. Deixa eu apagar esses aqui para a gente poder fazer lá a questão do arrastar, né? Do auto-preenchimento, tá bom? Agora que eu fiz para minha primeira célula, as outras células não precisam, tá legal? Eu escrever novamente, né? B3, dois pontos D3, B4, dois pontos D4. Seria redundante. O Excel ele tem um recurso bastante interessante, que é o recurso do auto-preenchimento, né? E aqui ele vai automaticamente mudando o nome das células, tá ok? Vou pegar aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, vou posicionar nesse quadradinho aqui, tá bom? Observa aqui o formato do meu cursor, que ele está como um sinal de mais, né? Bem robusto. Quando eu posicionar nesse quadradinho, ele vai ficar com um sinal de mais, assim, mais singelo, tá bom? Quando ele assumir esse formato, significa o quê? Que eu posso clicar com o botão esquerdo, segurar o botão esquerdo e aí eu vou arrastar para baixo aqui, ó. Automaticamente ele vai preencher e vai me dar a média das outras notas. Ó, tá vendo? Aí se eu venho aqui, ó, na célula E3, ó, B3, D3. Na E4, ó, B4, D4, tá bom? Agora vamos considerar que eu não quero que, por exemplo, é só um exemplo, tá? Mas não é o nosso caso. Mas vamos considerar que quando eu arrastar, eu quero que a célula B2 permaneça. Basta eu colocar aqui, ó, um cifrão na frente, aí eu vou dar um Enter. Aí quando eu arrastar, ó, o que vai acontecer, ó? Ele vai manter a coluna B, tá bom? A coluna B que ele manteve. Perdão, aqui eu falei errado. Na verdade, não seria a coluna, seria a célula, né? Eu falei a célula, acabei colocando na coluna. Porque quando eu coloco na frente, antes do B, eu congelo a coluna. E quando eu coloco o cifrão antes da linha, eu congelo a linha. Ó, agora tá certo, agora vai permanecer B2, porque aqui tá B3, né? E aqui está B4. Como eu coloquei na frente do antes do 2, agora vai permanecer o quê? B2. Tá? Ó, vou arrastar aqui de novo. Pronto. Ó, permaneceu B2. Ó. Eu estou na linha 3 e aqui está B2. Eu estou na linha 4 e aqui está B2. Pode ver que aqui mudou. Ó. Aqui está D4, mas aqui está D2. Se eu quisesse que permanecesse, era só colocar o cifrão na frente, tá legal? Quando que eu vou usar o cifrão na frente antes da coluna? Quando eu for arrastar, não para baixo, mas para o lado ou para o outro, tá bom? Porque a coluna, ela tá de um lado ou tá do outro. A linha tá embaixo ou em cima, tá bom? Aí se eu coloco o B aqui na frente, ó, aqui vai mudar, ó. Aqui vai ser outra coluna, não vai ser mais D2. E aqui vai continuar sendo B2. Quer ver, ó? Vou arrastar aqui para o lado, ó. Ó, aqui mudou para E2 e aqui continuou B2. Tá vendo? Por quê? Porque aqui está congelado e aqui não está congelado. É por isso que quando eu arrasto para cá ele muda. Tá bom? Outra coisa, deixa eu desfazer a ação aqui. Pronto. Deixa eu tirar isso daqui, que foi só para mostrar como é que a gente faz para congelar a coluna. Porque ele vai ficar nesse estilo aqui. Agora, o que vai acontecer? Aqui eu já fiz a média. Aqui eu já fiz a média, né, da nota dos alunos. E aí eu quero saber que alunos ficaram aprovados ou reprovados. Tá bom? E aí seguindo a mesma sequência, né? Por exemplo, se aqui está na F2 está aprovado, então eu sei que a aluna Márcia
ficou aprovada, tá bom? Aí como é que eu faço isso, ó? Selecionei a F2, já tenho a minha fórmula aqui, ó. Deixa eu abrir mais aqui, para facilitar para a gente poder ver. Ó, nesse caso aqui eu vou utilizar a função se, tá legal? A função se, e aqui eu tenho 3 intervalos. Eu tenho o primeiro intervalo, tá bom? Que é separado pelo ponto e vírgula. Aqui eu tenho o segundo intervalo e aqui eu tenho o terceiro intervalo. Cada ponto e vírgula desse vai separar o quê? O intervalo da minha função, tá bom? Lembrando que eu sempre começo pelo sinal de igual, tá? E aqui, ó, eu coloquei o quê? E2. Quem é a célula E2? A célula E2 é a célula da minha média, ó, tá vendo? Onde está a média que eu vou verificar se é maior ou igual a 6, tá bom? Aí eu tô falando o que aqui para ele, ó? Se for maior ou igual a 6, escreva o quê? Aprovado. Se não, escreva reprovado. Ou seja, se for menor que 6, ele vai escrever o quê? Vai escrever reprovado. Um detalhe aqui muito importante é que todo o texto eu coloco entre aspas, tá? Mas é aspa dupla, não é aspa simples, tá legal? Deixa eu abrir aqui o meu teclado, teclado virtual, pronto. Aqui no meu teclado, ó, tá vendo? Pronto. Aqui no meu teclado, eu tenho a aspa simples, que é essa menor aqui, e aspa dupla, que é essa que está aqui em cima, tá legal? E aí, muitos alunos se confundem nessa hora, tá bom? Na hora de colocar o texto entre aspas, eu não vou digitar aspas simples 2 vezes, tá? O que eu vou fazer? Eu vou colocar aspa dupla, é só uma vez, tá bom? Não adianta digitar 2 vezes, porque o caractere de aspas simples, ele reconhece de uma forma. O caractere de aspa dupla, ele reconhece de outra forma. Então, por mais que eu coloque aspa simples 2 vezes, ele não vai reconhecer como aspa dupla. Tá legal? E aí, como é que eu faço? Ó, lembrando, todo caractere que está na parte de cima do teclado, eu mantenho a tecla Shift pressionada, né? E aí faço o quê? E aí utilizo a tecla correspondente ao caractere superior que eu quero, tá ok? Se eu não utilizar a tecla Shift, eu vou acabar colocando aspa simples e aí vai dar um erro aí na minha fórmula, tá legal? Vai dar um erro aí na minha fórmula, tá bom? Então, lembre-se sempre dessa questão. Carro de som acabou de passar ali fora. Enfim, vamos lá. Vamos dar continuidade aqui. Tá bom? O que eu estou falando aqui para ele? Ó? Ele vai escrever aprovado ou reprovado ele vai escrever aprovado se o valor que estiver na célula E2 for maior ou igual a 6. Se não, ele vai escrever reprovado. Eu vou dar um enter aqui, ó, aprovado porque 8 é maior do que 6. Tá bom? Aqui é a mesma coisa, ó. Basta eu selecionar a célula. Não preciso digitar tudo isso novamente. Vou colocar nesse quadradinho pequenininho aqui, ó. Vou posicionar, vou clicar, segurar o botão esquerdo e vou arrastar para baixo e ele vai preencher. Tá bom? E aqui uma outra coisa legal que eu fiz foi o quê? Eu coloquei uma formatação condicional. Quando for igual a aprovado, a célula fica verde, tá? E aqui, quando for igual a reprovado, vai ficar vermelho. Por quê? Aqui eu só tenho 9 alunos aqui, 9 ou 8 alunos, 8 na verdade, né? Eu só tenho 8 alunos aqui. Mas vamos considerar um caso real que eu tivesse, por exemplo, 35 alunos, né? Se eu não, deixa eu tirar a formatação aqui, que aí eu vou fazer de novo, vou mostrar para vocês como é que funciona essa formatação aqui. Deixa eu tirar essas formatações. Que eu vou explicar aqui novamente
novamente como vai funcionar, tá bom? Deixa eu apagar aqui. E agora eu tenho que apagar. Eu tenho que apagar aqui também, ó. Eu tenho que tirar o meu intervalo aqui, ó. Não, calma aí, que ele não tá deixando eu apagar. Ele não tá deixando eu apagar. Eu vou explicar aqui novamente como é que faz, porque ele não tá deixando... Ah, aqui, ó, perdão. Eu tava indo no local errado, ó, limpar regras. Deixa eu selecionar todo mundo aqui e eu vou limpar essas regras, tá? Limpar regras da célula selecionada. Pronto. O que vai acontecer aqui, ó? Aqui, vamos considerar que eu tivesse o quê? 35 alunos, tá? Aqui fica difícil eu saber quem está aprovado ou quem está reprovado. Por mais que ele me mostre a quantidade de aprovado, quantidade de reprovado, que a gente vai ver depois, fica difícil de eu saber. Então, para facilitar em termo visual, para eu identificar mais fácil quem está aprovado e quem está reprovado, eu faço o quê? Eu vou selecionar, tá bom? E aí eu vou fazer o quê? Depois que eu seleciono todos os alunos que estão aprovados ou reprovados, eu vou criar uma formatação condicional. Então eu venho aqui, ó, formatação condicional, realçar regras de célula e escolho o quê? Igual a. Igual ao quê? Aí, ó, F2 a F9, que é o meu intervalo, ó, F2 a F9, a coluna F de 2 a 9, tá bom? Valor da célula igual a, vou escrever, aprovado. Um outro detalhe é que aqui, ó, eu tenho que escrever aqui, eu tenho que escrever igual tá aqui, ó, tá? Se eu escrever diferente, ele não reconhece, tá? Porque eu tô falando qual é o valor que ele vai aparecer. Então, ó, aprovado, né, com A maiúsculo, e aí vai ficar o quê? Verde, tá bom? Aí eu venho aqui, ó, concluído. Ó, pronto, já deixou verde todo mundo que é aprovado, tá bom? Agora eu vou criar uma outra regra e vou colocar o que? Igual a valor da célula igual a reprovado. E aí eu vou querer que fique vermelho, tá bom? Vou escolher aqui, ó, vermelho, vou concluir. Prontinho. Eu tenho duas regras aqui, né? E aqui ele está mostrando para mim destacado. Ó. Quando é aprovado, fica verde. Quando é reprovado, fica vermelho. Tá bom? Vamos considerar que esse aqui ficou reprovado. Deixa eu diminuir a nota 3, aí vai dar reprovado. Automaticamente ele muda, ó. Reprovado. Tá vendo? Mas como é que é aprovado? Ó, pronto. Ficou aprovado. Tá legal? Então, só recapitulando aqui, ó. Ponto e vírgula vai definir o meu intervalo, tá? Primeiro eu coloco a regra, ó, a regra ou a condição. Se a minha média for maior ou igual a 6, escreva aprovado. Se não, escreva reprovado. Clico aqui e arrasto para ele poder fazer o preenchimento, tá bom? Agora, uma outra coisa que eu quero saber aqui é a quantidade de alunos aprovados e a quantidade de alunos reprovados, tá bom? Para isso, eu vou utilizar uma função chamada conte-c, tá legal? Automaticamente aqui já diz quem é aprovado e quem é reprovado. Aí eu vou falar o quê? Ó? Função conte-c, onde é que está escrito aprovado ou reprovado? Na coluna F, tá? E aí eu vou colocar o quê? F2, como é sequência, 2 pontos F9, só a primeira e a última célula. E aí eu vou falar o quê? Ó? Conte se de F2 a F9 for igual a aprovado. Lembrando, aspa dupla não é aspa simples e tem que estar o quê?
tem que estar escrito igual. Se eu escrever diferente aqui, ó, ele não vai funcionar, tá bom? Ele não vai funcionar. Tem que prestar atenção tudo nisso aqui. Aí ele vai dizer o que para mim, ó? Que o total de aprovado é 5. Aí é só a gente contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? Se eu mover aqui novamente, ó, automaticamente aqui vai diminuir para 4. Ó. Vamos considerar que esse aqui ficou reprovado. Vou colocar 2 novamente. Ó, fico olhando para cá, ó. Vou até deixar aqui, ó. Ó, eu vou confirmar o valor que eu digitei. A média vai ser menor que 6 e vai dar reprovado, tá? E aí o número de aprovado vai cair. Tá bom? Ó, 4. Tá vendo? 1, 2, 3, 4. Tá legal? Vou botar aqui 8 novamente. Pronto, aprovado voltou para 5. E aqui a mesma coisa. Para eu saber a quantidade de reprovado, é a mesma fórmula. Ó, você pode ver aqui, ó, que é a mesma fórmula. Mesma função, mesmo intervalo. Tá legal? E mesmo, quer dizer, só vai mudar o texto, tá bom? Aqui, ó, no lugar de aprovado vai ser reprovado. Aí ele vai dizer para mim, ó, 3, ó. 1, 2, 3. Tá legal? Agora eu quero saber qual é a maior nota, tá bom? Qual é a maior nota? E essa função aqui, ela tem um detalhe muito interessante, tá legal? Embora eu possa saber qual é a maior utilizando essa função, eu também posso determinar se eu quero o primeiro maior, o segundo maior, o terceiro maior e por aí vai. Tá legal? Aqui, ó, maior nota, ó. Vou dar um duplo clique aqui, ó, eu vou utilizar a função maior. E aí, como eu quero a maior nota é a maior média, né? Aí eu vou colocar aqui, ó. Na verdade, eu deveria até escrever aqui, ó, maior média, para não confundir. Não é maior nota, é maior média. Porque o aluno é aprovado pela média, tá bom? Aqui é a mesma coisa. Aqui eu vou escrever a maior média. Pronto. Aí eu vou colocar o quê, ó? Vou colocar igual, maior, né? E2, 2,19, que é o meu intervalo, ponto e vírgula 1. Por que ponto e vírgula? Para separar do índice que eu quero. Eu quero a maior nota do índice 1. O que seria o índice 1? A minha maior nota, tá? E aí ele vai me dar o quê? Ele vai me dar aqui, ó, 9, tá bom? Ele vai me dar 9. Se eu colocar 2 aqui no lugar do 1, ele vai me dar a segunda maior nota, ó. Que também é 9, tá? Porque tem mais de um 9 aqui, tá bom? Por isso que apareceu 9 novamente, tá? E ele busca a segunda maior, ele busca a primeira, que é 4, que ele está dentro desse intervalo aqui, 9. Aí vai buscar a segunda, que está na 7, é 9. Aí se eu botar a terceira, aí vai mostrar outro valor, 3. Ó, me mostrou outro valor, tá vendo? Que é 7,7, a maior nota não, a maior média, tá? Como eu quero a primeira maior, então eu coloco 1. E aqui a mesma coisa, tá? Mesmo intervalo, mesmo índice, só vai mudar o nome. No lugar de maior é menor. Ó, maior e menor, tá bom? Agora aqui eu quero saber qual é a maior, perdão, qual é o aluno que tirou a maior nota, tá bom? Para isso eu vou utilizar uma fórmula bem extensa, tá legal? Que envolve aí 3 funções, tá ok? Vou dar um duplo clique aqui, ó. Vou utilizar índice, tá bom? E aí esse índice corresponde a quem? A A2, A9, que é o nome dos meus alunos, tá bom? Que estão aqui, é o nome dos meus alunos, né? Correspondente ao quê? Ao que esse índice vai corresponder em relação ao nome dos alunos? A maior nota que está, perdão, a maior média, né? Correspondente à maior média que está entre a E2 e a E9.
E aqui, aí aqui, eu preciso pegar o quê? A maior média, tá bom? Utilizando a função maior, colocando o índice 1. Aí eu vou repetir aqui novamente, tá legal? E aqui eu vou colocar o índice 0. Por quê? Porque não é uma não é uma informação semelhante, é uma correspondência exata, ó, 0. Eu quero a correspondência exata, ou seja, obedecendo esse intervalo aqui, tem que ser exato, tá bom? Não pode fugir desse intervalo, tá ok? Só presta atenção aqui, ó. Se eu abrir parênteses uma vez, duas vezes, três vezes, fechei o primeiro, que é esse daqui, fechei o segundo, que é esse parênteses, e fechei o terceiro, que é desse parênteses aqui, tá bom? Vou dar um Enter, e aí ele vai me trazer, ó, Ana, vamos ver se a maior nota é a da Ana. Vamos ver aqui, ó, Ana, né? Eu vou selecionar tudo aqui, ó, clicando aqui, clicando aqui eu seleciono toda a linha, né? Ó, média 9. Qual é a média que está aqui, ó? 9, Ana, tá ok? Agora, a mesma coisa eu vou fazer para o Carlos, só que no lugar da maior, eu vou utilizar a função menor, tá ok? É a mesma coisa, só muda isso aqui, ó. No lugar de maior, escreve menor. E aqui eu vou colocar o quê? Aqui eu vou colocar eu tenho a menor nota aqui, tá bom? E aqui, ó, ele vai me trazer o nome do aluno que tirou a menor nota, tá ok? Ó, Carlos. Vamos verificar se a menor nota é do Carlos. Quer dizer, cadê? Selecionar aqui, ó. Clicar em cima do número 5 para selecionar a linha toda. Carlos, ó, média 4. Aí eu venho aqui, ó, menor média igual a 4, tá bom? Outra coisa aqui importante é quando você digitar o texto, pode acontecer dele ficar ultrapassando, né? Ficar entre uma célula e outra, tá bom? Eu digitei o texto aqui, né? Ou ele pode ficar assim, tá? Você terminou de digitar o texto e ele fica assim cortado, ou ultrapassando uma célula e outra, tá bom? Aí o que você faz para ajustar? Ó? Posiciona entre uma coluna e outra e dá um duplo clique. Automaticamente ele ajusta, tá bom? Mesma coisa se eu quero ajustar entre uma linha e outra, tá? Eu dou um duplo clique e eu faço o ajuste. E eu posso fazer o ajuste manual também. Eu posiciono aqui, ó, clico, seguro o botão esquerdo, aumento ou vou diminuir, tá bom? Na linha, mesma coisa, ó, aumenta, tá? Ou então diminui, tá ok? Aqui, por exemplo, ó, aqui ficou muito grande, né? Ó, nota 1, nota 2, ó, vou dar um duplo clique aqui para ajustar. Aqui duplo clique para ajustar. E aqui duplo clique para ajustar também. Tá legal? Vou clicar, duplo clique aqui na média para ajustar, resultado, né? E aqui o nome do aluno também ficou muito grande, né? A célula aqui, ó, tá muito grande. Vou ajustar aqui também, ó, duplo clique. Pronto. Essa coluna G aqui foi mesmo para separar aqui as informações, tá bom? Para não ficar colado, né? Que eu queria colocar aqui, tá? E aqui a mesma coisa, ó. Se eu quero saber, por exemplo, a soma da média, né? Eu quero somar para saber a média, para saber a soma e o total da média da turma, tá bom? Vou escrever aqui, ó, soma média. É só para eu saber o que é, tá? Por isso que eu estou escrevendo soma média. Média, dois pontos. Aí eu venho fazer o quê? Ó? Igual, soma. Vou abrir o parênteses, né? Vou abrir aqui o parênteses. Qual é o intervalo da soma? E2, né? Que é onde está a minha média, até
E9, ó. E2, 2 pontos. Por que 2 pontos? Porque é sequência, tá? Se eu quero pegar intervalos específicos, vamos considerar que eu quero a média dos aprovados. Aí eu tenho que colocar um intervalo. Aí não é 2 pontos, é ponto e vírgula, né? Qual é o próximo aprovado, ó? E4. Tá vendo aqui, ó? E4, ó. E4, né? É só eu clicar em cima aqui já aparece. Ponto e vírgula. Vou clicar em cima da próxima e vai aparecer aqui, ó. E6. Aqui, ó, ponto e vírgula 2 pontos, porque é a sequência, né? E7, que está aprovado também. E vou dar um clique aqui, ó. E9. Aqui eu estou pegando só os aprovados, é por isso que está ponto e vírgula. Mas eu quero o quê? Eu quero a sequência, independente de aprovado ou reprovado. Aí eu não preciso declarar essa quantidade de células, uma vez que é sequência. Eu coloco só 2 pontos, pego a primeira e a última e está completa a minha fórmula. Vou dar um Enter. Vou dar um duplo clique porque deu isso daqui porque o número está muito grande, né? Então eu dou um duplo clique, ó, prontinho, 52,3 é a soma da média da turma, tá legal? Agora, vamos considerar que eu quero saber o percentual dos alunos aprovados, tá bom? O percentual, né? Eu tenho aqui os meus alunos e aí eu quero saber esse percentual, tá? Tudo que eu preciso saber, eu não sei como fazer, eu posso pedir ajuda ao ChatGPT, tá legal? Eu venho aqui no ChatGPT e aí eu vou falar o seguinte para ele. Deixa eu abrir aqui o ChatGPT. Espera aí que eu vou ter que entrar em outra. Não é aqui. O ChatGPT não é aqui, é na outra. Pronto. Estou entrando aqui no ChatGPT. E aí eu falo assim para ele. Considerando que eu não sei fazer, tá bom? Tudo que você precisa fazer no Excel, né? E você não sabe como montar a fórmula, você pode pedir para o ChatGPT te ajudar, tá ok? Aqui, ó, eu quero saber o percentual dos alunos aprovados e o percentual dos alunos reprovados. Eu vou falar o que para ele, ó? Vou falar isso aqui, ó. Como eu faço para saber o percentual de alunos aprovados e reprovados no Excel? Eu poderia ter digitado também. Eu preferi falar porque eu estou segurando o computador. Ó, tá vendo? Ó? Como eu faço para saber o percentual de alunos aprovados e reprovados no Excel? Vou mandar essa informação para ele. Ó, aqui ele vai me dar um exemplo. Ó. Suponha que você tem uma planilha assim. João, Maria, Pedro, Ana, aprovado, reprovado. Ó, contar quantos foram aprovados. A conte C, que é a função que a gente usou, né? E agora eu quero saber, aqui ele está me dando um total de alunos da turma, tá bom? Ó, eu nem pedi isso aqui, mas ele me deu o total de alunos da turma. Vamos fazer esse daqui, ó. O que eu faço aqui, ó? Eu só clico nesse botão para copiar, né? Eu quero saber o total de alunos da turma, ó. Clico nesse botãozinho para copiar, venho aqui no Excel, aí vou botar aqui, ó, total de alunos. Total de alunos. Aí vou colocar aqui do lado, eu vou dar um Ctrl V, né? O famoso Ctrl V. Aqui deu 8, mas eu nem sei se eu estou pegando a coluna correta. Teoricamente eu estou pegando, pode até ser, né? Porque se eu contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tá bom? Deu 8, tá? Mas aqui eu também poderia pegar o quê? Porque aqui, deixa eu ver se eu estou falando certo. Aqui na coluna B, ele está pegando o aprovado ou reprovado, tá? Mas qualquer linha que eu pedir para ele contar aqui, ele vai me dar a quantidade de alunos, porque eu tenho 8 média, 8 nota 3, 8 nota 2, 8 nota 1, então tanto faz, tá? Se eu colocasse aqui, ó, A2, que é o nome dos alunos,
a A9 vai dar a mesma coisa, tá? Que eu peguei aqui, ó, os alunos, a coluna de aluno, por isso que eu coloquei A, tá bom? Tem que observar isso aqui, ó. Onde está teu aluno, onde está tua nota 1, tua nota 2, né? Em qual coluna está tua nota 3, em qual coluna está tua média, em qual coluna está o teu resultado. Tá bom? Aí eu venho aqui e dou um Enter, ó, 8. Tá bom? Eu perceba que eu só copiei a minha fórmula, tá bom? E às vezes é necessário fazer uma alteração, como eu fiz aqui, para vocês poderem ver, né? Vamos considerar que você quer um resultado que está numa coluna A, não está na coluna B. Aí, aqui, ó, você copia e faz a mudança, tá bom? Agora, vamos pegar aqui, ó, o percentual de alunos aprovados, né? Deixa eu ver o que ele está falando aqui para eu fazer. Como é que eu faço esse percentual? Na coluna, ó, igual, mas aqui eu não tenho coluna D, eu só tenho coluna A e coluna B, né? Percentual de alunos aprovados. Supondo, ó, quantidade de aprovado na célula D2. Ah, perdão. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Eu pego a quantidade de alunos aprovados, que nesse exemplo aqui ele colocou na D2, tá? Mas no meu aqui, eu coloquei aonde? Eu coloquei na na I1. A quantidade de aprovados meu está na I1. Aí é isso que você tem que observar, ó. Você vai copiar a fórmula, ó. Percentual de alunos aprovados, ó. Eu pego a quantidade de alunos aprovados e divido pelo total de aluno, tá bom? Vamos fazer isso aqui, ó. Vou copiar essa fórmula aqui, ó. Copiei, né? E aqui eu tenho que observar o seguinte, ó. Deixa eu escrever aqui, ó, percentual de alunos, percentual aprovado, senão vai ficar um texto muito grande. Percentual aprovado, né? Que é a mesma coisa que percentual de alunos aprovados. Pronto. Ó, olha o que eu expliquei aqui para você, ó, sobre o redimensionamento. Ele pode ultrapassar, ele pode quebrar, ele pode ficar cortado. Aí você só precisa fazer isso aqui, ó. Vem aqui, dá um duplo clique, né? Dá um duplo clique de novo. Na verdade não foi, perdão. Então vou ter que arrastar mesmo. Vou ter que arrastar mesmo. E aqui, ó. Aqui eu tive que arrastar manualmente. Não sei exatamente por que de vez em quando acontecem essas coisas, tá? Porque eu não quero o texto quebrado assim, tá? Eu quero ele na linha única. Aí aqui ficou grande, ó. Eu só venho aqui e ajusto, ó. Duplo clique, para ele ajustar e ficar igual, tá? Como a linha ficou grande porque ele quebrou o texto, eu dei um duplo clique em cima e um duplo clique embaixo, tá bom? Agora eu venho aqui e vou colar, tá bom? Ó, copiei aqui, ó, eu quero saber o percentual de alunos aprovados. E aí ele vai me dizer, ó, pegue a quantidade de aprovado e divida pelo total de alunos. É o que a gente vai fazer aqui, ó. Copiei, venho aqui do lado, vou colar. Vou colar. Só que aqui aqui está errado, porque na coluna D eu não tenho o total de alunos e nem o total de aprovado, né? O meu total de aprovado está na I1 e o meu total de aluno está na I8. Então eu tenho que vir aqui, ó. Eu tenho que mudar, ó, duplo clique, ó. E eu tiro o D2 e coloca I1 dividido por I8. Enter, tá? Aí ele pede para eu fazer outra coisa aqui, ó. Ó, total de alunos aprovados dividido pelo total de aluno da turma. Aí ele vai pedir para eu clicar na célula, no menu página inicial, colocar porcentagem, que aí vai ficar com a informação correta. Aqui não está em porcentagem ainda. Aí eu venho aqui e coloco aqui, ó, porcentagem. Pronto. Então, o total de alunos aprovados da minha turma é
de 62,50, né? E aí a mesma coisa, eu quero saber o quê? O total de aluno reprovado, percentual de reprovado. Total de reprovado, e vou colocar aqui, ó, total de reprovado, ó. É o total de reprovado dividido pelo total da turma. Vamos ver aqui onde está o meu total de reprovado? O meu total de reprovado, ele está na I2. Então, eu venho aqui, ó, eu posso até arrastar aqui para baixo e fazer a atualização, ó. Boto no quadradinho, arrasto para baixo. Não, melhor. Lembra daquele exemplo da gente congelar a coluna ou a linha, ou congelar os dois? Como o meu total de alunos está na I8, né? E só vai mudar de total de aprovado para total de reprovado, então eu dou um duplo clique aqui e vou congelar I8, ó. Eu congelo. Como eu vou continuar na mesma coluna, eu só preciso congelar a linha. Se eu fosse arrastar para o lado, como eu expliquei, para outra coluna, aí eu precisava colocar o cifrão na frente do I8, tá? Então, eu só venho entre o I e o 8, coloco o cifrão para congelar a minha linha, porque o meu total de aluno está na I8. Então, eu só vou pegar o total de reprovado e dividir pelo total de aluno, que está na mesma coluna, que está na mesma célula, tá? Por isso que eu coloquei o cifrão aqui na frente. Vou dar um Enter. Agora eu posso arrastar minha fórmula, que não vai dar problema, ó. Arrastei. Aí eu só faço o quê? Veja aqui, ó, o meu total de aluno, ele está na I2, está certo? Quantidade de reprovado, perdão, está na I2, está certo? E o meu total de aluno, ó, continuou a mesma coisa que está na I8, ó. I8, tá bom? Ó, 37,50, tá? Lembrando, mas eu não quero, eu quero o número inteiro. Vem aqui no zero, ó, diminui ou aumenta. E aí ele arredonda, ó, 63, ó, 38%. Tá legal? Se você quiser uma informação mais precisa, é só aumentar o número de zero. Tá legal? Vou deixar inteiro aqui mesmo. Tá bom? Agora vamos considerar que você quer montar uma planilha do zero, né? Que você quer montar uma planilha do zero e aí você vai pedir ajuda ao ChatGPT. Você vai falar assim, ó, ChatGPT, eu quero saber a média das 3 notas do meu aluno, quero saber se ele ficou aprovado ou reprovado, eu quero saber a quantidade de aprovado, eu quero saber a quantidade de reprovado, eu quero a maior média, eu quero saber o aluno que tirou a maior média, eu quero a menor média, eu quero saber o aluno que tirou a menor média, eu quero a soma da média, eu quero o total de aluno, eu quero o percentual de aprovados e o percentual de reprovados. Aqui não é reprovado, é reprovados. Reprovados, tá? Vamos considerar que você quer montar uma tabela do zero utilizando o ChatGPT. É só você falar isso tudo para ele, tá bom? Você vem aqui no ChatGPT, né? E aí você vai falar para ele, ó, né? Eu quero saber a média das 3 notas de tantos alunos. Aí ele vai montar o exemplo para você, tá bom? Tanto que você pode vir aqui e copiar, né? Ele não vai colocar, por exemplo, 35 alunos, ele não vai. Ele só vai te dar o exemplo e aí o que eu expliquei para você, né? Com esse exemplo básico aqui, basta você preencher. Se aqui aumentar o número de aluno, eu não preciso escrever fórmula nenhuma nova. Eu só preciso clicar aqui nesse quadradinho, né? Ó, clicar nesse quadradinho e arrastar, tá bom? E automaticamente ele vai preenchendo. Quer ver? Eu vou colocar mais um aluno, ó. Venho aqui, deu reprovado porque na sequência não tem nada. Vou colocar aqui, deixa eu ver. Camila. Ó, Camila. Aí eu boto aqui, ó, a nota dela, né? Perdão, eu tenho que fazer aqui também, ó.
arrasto para baixo, ó. Pronto, já me deu a média, ficou reprovado. Se eu colocar 8, fica aprovado, né? Aí aqui eu só tenho que tomar cuidado com o seguinte, né? Como eu acrescentei mais uma linha, a quantidade de aprovado não vai mais até I9. F9 vai até o quê? F10, né? Deixa eu botar para cá, ó. Deixa eu diminuir aqui para vocês poderem ver. Ó, agora está até o quê? F10. E aqui está o quê? F9. Aí eu tenho que atualizar, ó. 10, né? Ó, 10. Aí aqui a média não é mais E9, é E10. Só tem que prestar atenção nesses detalhes aí, tá bom? Cadê? Ó, 10. A soma vai até 10. Total de aluno vai até A10, né? Aqui continua a mesma coisa e aqui continua a mesma coisa, tá bom? Só tem que fazer essa... Ah, perdão, aqui, ó. Aqui eu tenho que botar, ó, 10, né? Tem que sair atualizando as fórmulas, tá bom? Para ficar tudo igual, tá ok? Mas aqui, por exemplo, deixa eu só terminar a atualização aqui, ó. Aqui eu posso pegar e posso fazer o que como é que é o nome? Eu posso pegar aqui no ChatGPT, se eu quero montar do zero, ele vai me dar aqui, tá? Tudo que eu falar, aí aqui é a minha tabela, tá bom? Ah, mas os nomes não são esses. Copia, tá? Aí vou abrir uma nova planilha aqui, ó. Clicar nesse sinal de mais nova planilha. Aí você dá um Ctrl V. Ó, tá vendo? Ó? Nome, situação, aí você altera, né? Não é João, é Lucas, altera o nome, entendeu? Aí, aqui bota aluno, né? E aqui bota reprovado. Vamos considerar que você quer saber, você trabalha no departamento financeiro de uma empresa, e aí você tem 35 vendedores. E aí, cada um desses 35 vendedores, eles só recebem comissão se realizar uma venda acima de R$ 1.500. Vamos pegar esse exemplo aqui? Vamos considerar que eu quero fazer isso no Excel. Vou falar isso aqui para o ChatGPT. Vou criar um novo chat aqui, ó. Eu vou falar assim para ele, ó. Eu vou falar porque para ficar mais rápido, mas você pode escrever também, tá bom? Eu venho aqui e falo para ele, ó. Sou responsável em calcular a comissão de 35 vendedores da minha empresa. Se eles baterem a meta acima de 1.500, eles recebem uma comissão de 10%. Como eu faço isso no Excel? Ó, o que vai acontecer? Ele vai te dar o exemplo aí completo. Ó, ele vai mostrar para você. Ó, montou a tabela, tá? Tu viu que eu falei 35 vendedor, mas ele só deu 3. Por quê? Eu não preciso que ele escreva 35, né? É só eu botar no quadradinho aqui, ó. Primeiro, vou copiar a tabela aqui para fazer por parte, ó. Copiei a minha tabela, né? Aí eu venho aqui, ó. Vou criar uma nova planilha. Aí vou dar um Ctrl V, tá vendo? Ó? Vendedor, vendas, comissão, né? Ó, 180. Aí ele bateu 180, ó, 1.800, né? 180. Aí aqui onde está esse 180, né? Ele vai calcular a dinâmica, ó. Um vendeu 1.800, recebeu comissão. O outro não, tá? Aí eu venho aqui, continuo pegando o exemplo dele, ó. A fórmula, ó. A coluna B tem o valor das vendas. A coluna C será a comissão. A meta é 1.500, comissão de 10. Aqui, ó. Eu vou pegar essa função aqui, vou copiar e vou colar ela na célula C2. Ele está falando aqui para mim, ó, na célula C2, digite o quê? Ó, C2, eu vou dar um Ctrl V aqui, ó, que é o que eu quero digitar. Eu copiei aqui a minha função e eu venho aqui
Seleciono a célula C2, Ctrl V. Pronto. Agora, o restante, eu não preciso mais escrever, né? Ele já me deu a fórmula completa, ó. Se B2 for maior que 1.500, então B2 vezes 10%, né? B2 vezes 10%, tá ok? E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu coloquei esse zero, ele colocou esse zero aqui porque não é para escrever nada, é para receber esse valor que vai aparecer, tá bom? Se for, nada não, é para escrever zero. Se for maior que 1.500, ele vai escrever o cálculo do valor de 1.800 vezes 10%. Se não, ele bota zero, porque não vai receber comissão nenhuma, tá bom? Então, vou dar o Enter aqui. Aí, aqui, ó, eu só vou posicionar nesse quadradinho pequeno e vou arrastar para baixo. E pronto, ó. Tá vendo, ó? 1.400 é menor que 1.500, escreveu zero. 2.500 é maior que 1.500, colocou 10% de comissão. O que você precisar fazer no Excel e não souber, pergunte ao ChatGPT, que ele vai te dar o exemplo montado aqui direitinho, tá bom? Aqui, ó, basta... Ah, mas não é João, o nome é Eduardo. Apaga, coloca Eduardo, né? Ele só te deu o exemplo, mas aí você faz as alterações adaptando aí conforme a sua necessidade e clica e arrasta aí para todo mundo, ó, até 35 aí, tá bom? Aí você vai preenchendo e os valores vão surgindo, tá ok? Pessoal, então é isso, tá bom? Qualquer dúvida você pode me chamar no WhatsApp que eu vou deixar aí na descrição. Um abraço a todos e eu espero que essa aula tenha sido de bom proveito.